Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e tenho o prazer de receber aqui hoje a convidada especial que é a diretora da Sogil e é vice-presidente da Sigra e diretora do CMT, conselheira fiscal do Ceterix e é aluna egressa, né, formada já em psicologia pela Ubra, foi aluna da Ubra. Seja muito bem-vinda, Ana Cristina. Obrigada, Lê. É um prazer estar aqui, voltar a esta casa que me acolheu há tantos anos atrás e fiquei por muito tempo aqui, convivi bastante neste espaço e tive o prazer de, no caminho, na caminhada para chegar até aqui, matar um pouco dessa saudade. Ai, que legal. Eu vejo o pessoal que volta aqui para a universidade fazia um tempo que não vinha, né? E retoma tem essa nostalgia, Exatamente. vendo as árvores aqui do campus, A enfim. gente vai lembrando de cada lugar em que Exatamente. esteve, o prédio onde eram as aulas, os encontros no bar, muito legal. É uma nostalgia É, gostosa, né? Que verdade. é tipo um É abraço, como se né? voltasse no tempo. E como que foi? Falando em voltar no tempo, vamos Vamos voltar. iniciar, antes de falar da tua carreira, né, consolidada, os teus feitos atuais, como que foi lá o início, a escolha pelo curso de psicologia? É, eu sou herdeira e sucessora numa empresa de transporte coletivo e eu tinha muito esse interesse em agradar ao meu pai e a minha primeira escolha no segundo grau foi técnico em contabilidade. E era para eu poder entrar na empresa, porque é uma empresa de transporte coletivo, onde a maioria são homens. A minha ideia é de que ali eu seria muito mais aceita, seria mais fácil. Quando eu fiz o curso, eu terminei, fiz os 3 anos do curso técnico, eu me dei conta de que eu estava forçando uma escolha, que aquilo não era exatamente o que eu queria. Foi aí que eu me dei conta, fiz alguns testes vocacionais e o meu negócio era trabalhar com pessoas, então não era com números. E eu escolhi então a psicologia. E eu precisei convencer o meu pai de que aquela era a escolha certa. Então, foi uma caminhada longa de mostrar para ele que aquilo era realmente o que eu queria, até que ele entendeu que, realmente isso é o que ela quer, então acho que ela está fazendo a escolha certa. E encontrei o meu espaço na empresa fazendo a escolha pela psicologia. Sim, acabou seguindo um caminho que não é o inicial ali, o tradicional da psicologia, que é a clínica, né? Isso. E como que E foi assim? Então já foi pensado esses teus primeiros passos aí para seguir na eu, psicologia empresarial, assim. eu sou a segunda filha de 4 filhos e eu estava com 17 anos. Meus outros irmãos com 15, 13, o mais velho não estava junto nesse momento. E meu pai nos chamou para nos questionar o que nós queríamos cada um das suas vidas. E eu já temos que saber. E eu achava que 17 anos era muito cedo para tudo isso. E, na verdade, era por ali que eu estava terminando o ensino médio e já procurando, optando pela psicologia. Mas eu sabia desde o começo que eu queria era organizacional. Eu tive que fazer os estágios na psicologia clínica, hospitalar, e gostei, mas não me apaixonei. A organizacional, para mim, é o que hoje eu exerço, é o que eu gosto de fazer. E acho até que a gente teve, naquela época, pouco contato com a psicologia organizacional, mas foram suficientes para eu ter certeza de que era isso mesmo que eu queria. E teve alguma inspiração em alguém, assim, que atuava já na área? Ou isso veio de ti mesmo, uma intuição tua que era a tua vocação? Eu acho que era a minha vocação, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo comportamento humano, sabe? De conseguir, de tentar entender as escolhas que as pessoas faziam, porque a gente vê algumas coisas às vezes que parecem meio absurdas, né? E quando tu ouve a história de vida da pessoa, tu começa a entender, o motivo é esse. Então, pratiquei muito a empatia lá atrás, quando acho que a gente, nem sei se a gente usava muito essa palavra, porque ela virou moda depois, era o se colocar no lugar do outro, era o que a gente falava. E isso me fez baixar a questão do julgamento, então era uma escolha minha mesmo. Hoje eu pratico muito isso dentro da empresa, temos setores que são responsáveis por isso dentro da nossa área. E a gente precisa exercitar diariamente. Então, muitas vezes as pessoas nem sabem que eu sou psicóloga, sabe? Porque eu acabo abraçando várias outras coisas. Mas tudo teve início na psicologia organizacional. E quais são as lembranças que tu tens aqui da época de estudante na Ubra? Pode ser com colegas, professores? Eu tenho uma que eu acho importante compartilhar, que faz parte desse contexto que a gente está trazendo, da minha história com a psicologia e com a empresa, que tinha uma cadeira que eu era muito apaixonada, que é a neuropsicofarmacologia.
uma das mais difíceis, eu nem sempre tirava as melhores notas nessa cadeira, eu sempre fui uma boa aluna e tinha ótimas notas. Nessa cadeira ela era mais difícil, ela me desafiava. Mas eu era apaixonada por esse conteúdo. E a professora, inclusive, ela escreveu um livro, e foi o livro que eu usei para levar para casa e convencer o meu pai do poder que tem a psicologia sobre as pessoas, sobre o conhecimento técnico impactar no comportamento humano. Porque como ele viu que eu estava lá no curso técnico contábil e agora eu estava escolhendo a psicologia, ele deve ter pensado, ela está perdida. Está se perdendo no caminho. Exatamente, na verdade era onde eu estava me encontrando. E eu levava esse livro para casa e mostrava para ele a formação do cérebro, a questão dos hormônios, como impactava isso no comportamento, o poder que o psicólogo tem de interferir no comportamento das pessoas, porque até então, na cabeça dele, se eu precisar de um psicólogo, eu sento, converso com um amigo e está tudo resolvido. E talvez ele não tenha entendido todas as explicações que eu dei, muitas vezes eu quis realmente ser técnica para ele perceber que eu conhecia, sabia o que estava falando, mas ali ele se convenceu de que as minhas justificativas era exatamente o que eu queria, era o amor que eu tinha pela psicologia que fazia de bom, independente de onde ela for atuar, é o que vai fazer ela feliz, é a escolha certa. Me pareceu, né, que ele entendeu isso naquele momento. Sim, então foi um momento marcante. Foi. E isso foi com base nesses ensinamentos de uma professora que ficou marcada ali na tua história. Ela escreveu esse livro e eu me lembro que tinha uma dedicatória. E eu não encontrei depois de muito tempo. E eu comecei a procurar, pesquisar, encontrei num acervo e eu comprei o livro novamente. Óbvio que não com a dedicatória, né? Mas porque ele fez parte da minha história, é muito importante eu ter ele. Lembro que ele tem uma capa azul, da Maria Aparecida. Não lembro o sobrenome dela. Mas foi, assim, um livro marcante que eu comprei para ter guardado lá comigo, com essas lembranças. É importante ter essas referências guardadas. E o que tu aprendeu durante a tua formação acadêmica que te transformou como pessoa, além da profissional? Eu acho que algo que a psicologia, não sei se traz para todo mundo, mas para mim foi muito forte, é a questão do julgamento. De tu poder olhar para a história da pessoa e entender o porquê que ela age daquela forma. O que não abona nem sempre o comportamento, né? Eu acho que as pessoas têm que estar sempre em busca de se desenvolver, de se tornar alguém melhor, de não repetir alguns padrões que tu teve durante a tua família, durante a tua infância, de saber cortar esse ciclo e te melhorar. Mas eu percebo, assim, que eu tive um grande aprendizado com relação ao julgamento. Então, eu tenho um cuidado muito grande de tentar entender o porquê antes. E acho que eu sou até assertiva, assim, muitas vezes, dentro da empresa, principalmente, na minha casa também, em fazer esse contato de dar o retorno. Olha, tu consegue te dar conta, consegue perceber o que está acontecendo, por que tu acha que foi assim? E as pessoas baixam a guarda, baixam a resistência. Com o passar do tempo, elas vão te agradecer por aquele feedback, que é como a gente chama no ambiente organizacional. E quando a gente faz isso de forma construtiva, desejando realmente o melhor do outro, acho que isso faz bem. Então, para mim, o julgamento é algo que a faculdade me trouxe como um ótimo aprendizado. E sobre a tua prática ali durante os estudos, que, bom, como tu me contou, teve já lá do início a tua vontade de seguir na psicologia, aplicando na organização, na empresa. Mas quando teve contato, porque durante o curso tem que ter os estágios, né? Uhum. Deu uma balançada, assim, uma vontade de ir para a clínica? Ou... Eu tive um estágio na psicologia hospitalar que foi muito legal, eu adorei. Ali eu cheguei a pensar nessa possibilidade. Mas dentro de um hospital, tu vive muito a tristeza, a dor, o medo. Então, se na verdade a pessoa tem alguma outra coisa além daquilo ali, tu não tem tempo de avaliar. Porque tu vai conseguir fazer o acompanhamento dessa pessoa no período que ela está dentro do hospital. E às vezes esse período é curto, às vezes ele é um pouco mais longo, mas sempre tu vai tratar o momento, a tristeza. Não chega a tratar uma depressão, a menos que a pessoa já tenha esse diagnóstico no seu quadro. Mas então era algo assim que, com o passar do tempo, foi 1 ano nesse estágio, eu comecei a sentir aquilo me carregar, assim, sabe? Era uma energia muito negativa. Aí eu disse, não é para mim, não é isso que eu quero. Não significa que eu não vá encontrar isso em outros lugares, mas ali eu estava tratando muito mais com a doença. Eu não ia fazer o atendimento de uma pessoa que foi fazer um atendimento clínico estético, né? Então, era muito mais na dor, na tristeza, e aí eu disse, não quero. Depois fiz na escolar também um estágio. Foi legal, mas não me apaixonei.
Então, eu percebi que o que eu queria mesmo era organizacional. Os estágios ajudam muito a gente a se dar conta disso, a fazer essas escolhas, a ser mais assertivos nas nossas escolhas. Isso é muito importante, É. porque a teoria é extremamente relevante, mas a prática é que mostra, de fato, como que é o dia a dia daquela profissão e é um divisor de águas, né? Exatamente. Então, e como que foi para ti, então? Tá, se formou como psicóloga, conseguiu, né, seguir a tua vocação ali de vou estudar isso, é isso que eu quero. E aí iniciar os trabalhos na empresa, né, na Sogil, como que foi? Meu pai sempre deixou muito claro que nenhum filho ia cair de paraquedas na empresa. Então, somos 4, como que os 4 iriam trabalhar? Existe mais um sócio dentro da empresa que também tem seus filhos. Então, que ia chegar um momento em que não teria lugar para todos. Então, cada um tinha que apresentar a sua competência naquilo que faz para ter seu espaço na empresa. Então, ninguém chegou com cargo de liderança. A gente iniciava na folha de pagamento, então passava por todos os funcionários. Naquela época era 1.200 funcionários, mais ou menos. Hoje a gente tem em torno de 800, depois a pandemia reduziu bastante. Então, depois foi na folha de pagamento e aí a gente foi passando por alguns setores. Aí meus irmãos foram fazendo outras escolhas, fiquei só eu lá na empresa. Eu fiz um estágio de psicologia organizacional lá. Então, foi quando eu tive o primeiro contato da psicologia dentro da empresa. Depois eu passei por um programa de trainee, onde aí tu tá naquela transição entre ser uma liderança e ser alguém que está em busca de aprendizado. O trainee, ele está aprendendo. Então, passei por todos os setores da empresa. Meu pai falava muito sobre a importância de eu conhecer o parafuso do ônibus. E eu dizia, nossa, pai, que exagero. E ele disse, não, eles vão comprar 40 e, na verdade, precisa de 20, tu vai estar sendo enganado e não vai saber. Então, tu precisa conhecer essa realidade. Então, a gente passou por todos os setores. E aí, cada um foi fazendo as suas escolhas, eu segui na Sogil. Eu só fui assumir a diretoria em 2010. Então, fazem 16 anos. Tenho 27 anos de empresa. Então, a maior parte do tempo eu não era uma liderança. Eu estava lá para aprender. E fui conquistando o meu espaço aos poucos. Ser mulher no meio de um segmento que é, na sua maioria, masculino. Hoje eu participo todas as terças-feiras na ATM de reuniões onde eu sou a única mulher. Então, tem mais de 10 homens. E eu ajo como se aquilo é natural. Hoje isso é natural. Eu nunca fui tratada de forma diferente, nunca me senti desrespeitada nesse ambiente. Mas lá no começo, quando eu ainda não era uma liderança ou estava recém chegando, eu não me sentia muito escutada, sabe? Até pela falta de experiência, eu acredito. Não tanto por ser mulher, mas por não ter experiência. Então, e se foi por ser mulher, eu fiz de conta que não vi. Tomei o meu espaço do mesmo jeito, eu precisava conquistar esse lugar. Então, Perfeito. foi acontecendo. Bom, a gente tem muita história aí ainda para falar e conhecer essa tua caminhada dentro da Sogil, mas eu tenho que chamar um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. De volta com o Ubra Connect e hoje conhecendo um pouco mais sobre a trajetória de Ana Cristina, que é diretora da Sogil e é egressa da Ubra. Ana, me conta quais são os maiores desafios em atuar assim no setor com a gestão das pessoas e no setor de transporte. Eu não conheço outras realidades, eu vivo muito mais dentro do transporte e acredito que a dificuldade que a gente tem também aconteça em diversos outros ambientes, que é a questão das gerações. Esses relacionamentos, eles se tornam difíceis quando as pessoas são pouco tolerantes. E as pessoas são muito diferentes conforme a geração. Então, eu me considero da geração X, convivo com os baby boomers e também com a geração Z, que é aí a geração dos trainees, dos aprendizes. Então, nós temos uma cota de 34 aprendizes dentro da empresa. São pessoas de 14 a 24 anos de idade. E a forma com que essas pessoas chegam para o ambiente de trabalho é muito diferente dos baby boomers que já estão lá. E eu tive um problema recentemente, onde uma pessoa foi fazer um comunicado para um grupo de pessoas, criou um grupo no WhatsApp, colocou a informação e igualou todas as pessoas, porque colocou num grupo, gente, olha só, na hora do intervalo não dá mais para vir aqui no saque, porque isso acabou atrapalhando e o pessoal está pedindo que a gente se encontre num outro local.
seja no refeitório, no pátio da empresa, onde tem lugares específicos para isso, mas aqui na sala não está mais sendo possível. Uma dessas pessoas que se relacionava muito bem com ela, que é baby boomer, já tinha mais de 20 anos de empresa, chegou na minha sala e disse: olha, Ana Cristina, eu não sou mais criança e eu fiquei muito chateada com a mensagem que eu recebi. Me colocaram num grupo de WhatsApp como se eu fosse qualquer uma. E eu disse: meu Deus, o que aconteceu? E ela começou a chorar, dizendo que ela estava extremamente ofendida, que quem a fulana pensa que ela é para estar me tratando desta forma, eu tendo mais de 20 anos de empresa. E eu disse: calma, ela só tentou te passar uma informação. Mas não é desse jeito, não é assim que se fala comigo. Ok, resolvido esse assunto. Fulana, olha só, tem que ter cuidado da forma com que tu fala com as... Nossa, eu só quis ser prática e objetiva, passar a informação e resolver aquilo ali de uma vez. Como é que eu ia ir atrás de um por um para poder falar se a informação ali era muito mais fácil? Sim, eu te entendo, mas a gente precisa considerar o que o outro está sentindo. Então, por uma coisa simples, foi criado um conflito de uma pessoa que se sentiu desanimada para o trabalho, que queria ir embora da empresa por causa de uma falta de comunicação adequada. Então, essa questão das gerações, de eles terem muita pressa para as coisas acontecerem. Os baby boomers e eu também, na geração X, temos uma questão do respeito à hierarquia. Então, eu vou buscar o meu espaço, eu vou me colocar de forma adequada, eu vou bater na porta para entrar. E muitas vezes ele sai abrindo a porta. Onde é que eu procuro tal coisa? E tipo, eu estou em reunião, tu pode bater ali do lado. Então, são coisas... E eles não sentem que isso está errado. Isso só é natural. Tu é igual a mim, e por que eu não posso falar contigo da mesma forma só porque tu é meu chefe? Ou porque tu é a minha liderança? Então, esses conflitos entre as gerações, eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem, porque cada vez as pessoas estão envelhecendo mais tarde, morrendo mais tarde, trabalhando até mais tarde. E acho que até envelhecendo também, por conta das tecnologias. Exatamente. A longevidade é muito maior hoje. Então, quando eu estou falando aqui que eu tenho um aprendiz de 14 anos, eu tenho um colaborador que ele tem mais de 30 anos de empresa. Então, de idade, ele tem mais de 60. E ele está lá dirigindo, está na manutenção, ele está no escritório. E essas pessoas se relacionam no mesmo ambiente. Então, é preciso ter muito mais empatia, tolerância para conseguir conviver todas essas gerações no mesmo ambiente. E, às vezes, tu não está num dia bom, tu não quer entender o outro, tu não quer ouvir o que está acontecendo com o outro. Então, para mim, o conflito entre as gerações é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. Nossa, é incrível. E também tem a questão dos mais jovens terem aquela ansiedade por reconhecimento rápido. 3 meses de empresa, Tem a eles querem ser promovidos. rotatividade. E aí tu fala assim, mas 3 meses de empresa tá terminando teu contrato de experiência ainda. Como que tu quer ser promovido no contrato de experiência? Tu nem foi efetivado ainda. É difícil deles terem esse entendimento. Eles querem tudo muito rápido. Eu acho que isso tem muita relação com a questão da velocidade das informações hoje em dia também. A internet dá essa... E as redes sociais dão a possibilidade de algumas pessoas ganharem dinheiro muito fácil. Exato. E aí todo mundo acha que todo mundo vai conseguir fazer essa mesma coisa. Às vezes eu me sinto até burra de não estar conseguindo ganhar dinheiro do jeito que eles ganham, né? Porque com o TikTok. Eu tô lá estudando, buscando MBAs, e eles, assim, para ganhar um dinheiro. Então, é um sonho. As pessoas acabam achando que aquilo ali é fácil. E mesmo para quem está na rede social, não é tão fácil assim. Mas a internet, ela cobra um preço muito alto também. que conversa muito com aquilo que a gente falou mais cedo, sobre o julgamento, né? Mas aí de uma forma pesada. Aí tu pode ser facilmente cancelado por uma palavrinha errada que tu colocou no momento errado. Então tem que ter esse jogo aí de cintura para poder lidar com essas diferenças. E falando sobre cultura organizacional, como que é, assim, já tem vários anos de empresa ali, de experiência na Sogil, como que é ali a questão da construção dessa cultura e ter que se reinventar, como que funciona? A cultura é algo que a gente não criou do jeito que a gente queria que ela fosse, porque é uma empresa que está aí com 72 anos no mercado, então não se falava em cultura quando ela foi fundada. As coisas foram sendo criadas como elas tinham que ser. Então, eram 16 sócios, cada um era proprietário do seu próprio ônibus e cada um tinha o ônibus como a sua empresa. E eles tinham um CNPJ só. O que acontecia? Eu sou o motorista do meu ônibus, eu também sou o cobrador e eu também sou o mecânico. É uma pessoa só que cuida do seu ônibus, é assim que funcionavam as coisas. Então, ninguém estava pensando em cultura, estava pensando em sobreviver naquela época
da forma que era. E as coisas foram se constituindo de uma forma que a cultura tu não muda da noite para o dia. E como exemplo disso, as pessoas são muito próximas e tinha muito apelidos dentro da empresa. E o apelido, ele tanto pode aproximar como ele pode ser considerado um bullying, um assédio. Então, hoje em dia, se fala muito nessas duas coisas, tanto no assédio como no bullying. Então, a gente proibiu as pessoas de poderem usar apelidos dentro da empresa. Então, nós, enquanto lideranças, temos que ter um grande cuidado quanto a isso. Eu estou trazendo aqui um exemplo, né? Sim. Mais fácil de entendimento, mas que é um dos cuidados que a gente precisa ter com o mundo atual. E acaba mudando a cultura da empresa. Sem que a gente queira ou que a gente faça um trabalho para isso. Hoje, o que a gente faz é orientar as pessoas, educar, conscientizar com relação ao assédio, ao bullying, e acabou se proibindo a utilização dos apelidos dentro da empresa. Que com certeza a geração anterior já pensa, na minha época não tinha isso. Isso, bem assim. Isso é uma frescura. É. Mas que tem que ser pontuado. E o óbvio deve ser dito muitas vezes, né? Então, o cigarro é outra coisa, né? Veio uma legislação que proibiu dentro de propriedades ou próximo a construções. Então, dentro da empresa, ninguém mais pode fumar. Mas aí tu vai fazer o quê? Tu não vai contratar pessoas que fumam? A partir do momento que tu faz isso, tua mão de obra fica mais difícil ainda de ser encontrada. Hoje, um dos maiores problemas que a gente tem é mão de obra. Só. Então, as pessoas precisam sair do seu ambiente de trabalho e ir lá para fora na empresa, num outro ambiente, para poder fumar. Aí depois elas voltam. Mas a caminhada da área da manutenção, por exemplo, até a frente da empresa... É grande. Eles levam, olha... quase uma meia hora de intervalo para poder ir, voltar a fumar e ainda não fazer o lanche, né? Só fuma. Então, é algo assim que muda. Antigamente, eles fumavam dirigindo. Mas é que entram legislações que acabam moldando essa nova cultura. E aquilo que está sob a nossa gestão, a gente busca profissionais qualificados no mercado para desenvolver, por exemplo, as lideranças. Então, existe um programa de lideranças, onde elas vão sendo orientadas a fazer uma manutenção dos seus comportamentos, de se conhecer, de conhecer uns aos outros, de manter melhores relacionamentos. Então, essa parte da gestão a gente consegue ter gestão sobre. Sim. E agora falando sobre liderança feminina. Como foi ser a primeira presidente da Sigra? Foi um desafio que, naquele momento, eu não queria aceitar, porque eu tinha 2 filhas pequenas. Hoje, elas estão com 8 e 10 anos. Então, elas tinham 2 e 4 na época. Muito pequenas, dependiam mais de mim do que hoje, né? E eu dizia, não vou conseguir isso, desafio não posso muito grande. fazer. E o Regis, que era o presidente, meu antecessor, ele disse assim, Cristo, vai ser a primeira mulher, tem que ser tu, porque não conseguimos ver outra pessoa aqui na diretoria. E eu sou daquelas que pega para fazer e vai lá e faz. Eu não fico enrolando ou fazendo só para aparecer e faço as pessoas se movimentarem para fazer junto. É um trabalho que é voluntário. É muito difícil de fazer as pessoas se engajarem, porque todos têm o seu negócio como prioridade, e isso não está errado. Não posso pedir para que elas abram mão das suas empresas para serem voluntárias e trabalhar mais pela Sigra do que por si, né? Do que por suas empresas. Mas, graças a Deus, existem outras pessoas que também pensam assim, de ter este trabalho voluntário. Então, a diretoria é composta por em torno de 27 vice-presidentes e diretores. E, na época, o maior desafio, eu não sei se foi ser mulher ou se era a idade que eu tinha. Porque alguns políticos chamavam e diziam, mas quem ela pensa que ela é? Essa guria vai fazer o quê pela nossa cidade? Então, era considerado, inclusive, um papel político, sem partido, mas em defesa dos empresários, de soluções para os empresários. Eu assumi na época da pandemia, lá em 2020, então foi bem difícil. Era tudo online, então a gente não tinha encontros pessoais. E eu sou uma pessoa que eu preciso muito dessa aproximação, desse contato. E muita gente é assim também. E esse teletrabalho, para mim, foi uma coisa que não foi boa, não foi uma boa experiência. Ela foi necessária. Acho que em alguns momentos ela pode nos salvar. Mas eu não consigo ficar muito tempo trabalhando no home office e não estar no contato com o ser humano, sabe? Até porque a psicologia me faz isso, né? Tem atendimento clínico que se faz online. Sim. Agora, se é um ou outro, ok. Agora, fazer todo um atendimento assim, me falta. Me falta essa presença. Eu acho que acaba dificultando perceber alguns sinais ali físicos
do paciente de estar A linguagem confortável, linguagem corporal. Exatamente. E às vezes não é só a forma com que eu tô sentada, me movimentando, mas a respiração da pessoa a gente percebe se ela tá ansiosa. Sim. E nem sempre ali no áudio, e se falha o áudio, e se desconecta e volta de novo. Quebra É comum acontecer, né? Sim. Então, eu fiz alguns atendimentos, porque eu trabalhei com um processo de coaching nessa época da pandemia, com outras empresas, fazendo planejamento estratégico, eu adorava fazer isso. Mas chegou um tempo que eu não dava mais conta. Muita Era coisa. coaching, era SIGA, era Sogil, e aí eu tive que abrir mão de algumas coisas. E foi necessário ser um pouco mais rígida, se impor um pouco mais por ser mulher nesse ambiente tão predominante masculino? Eu acho que no começo foi. Foi porque só tinham homens e, além de ser mulher, eu ainda era muito inexperiente, então as pessoas não te dão um espaço assim de cara para te sair falando. Tu precisa ter Tem que conhecimento para te posicionar, exatamente. Então, nesse período dessa construção, de buscar o meu espaço, sim, eu acho que eu precisei me impor algumas vezes. Eu lembro que eu reclamava meu pai, essa era exatamente a palavra que ele me dizia: tu tem que te impor, vai lá e fala. Bate na mesa e fala, nossa, não vou bater na mesa. Mas era uma expressão, né? Era uma forma dele dizer assim, ó, te posiciona, te enfrenta, impõe. vai lá. Então, ele foi um grande incentivador para que eu buscasse esse espaço. Que lindo, que ótimo isso. Ainda bem que ele tive ele. Parabéns, né, por toda a tua trajetória. É muito legal ver que, além de aluna egressa da UBRA, formada pela UBRA, uma mulher forte, né, empoderada e liderando. E então, parabéns e obrigada por compartilhar a tua história aqui com a gente. Eu que agradeço esse momento, é muito bom. Cada vez que a gente fala sobre a gente mesmo, a gente se dá conta de tudo que a gente passou, a gente valoriza toda a história, toda a trajetória. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite por fazer eu repensar sobre mim mesma. Deixamos eternizado aqui, então, Verdade, nesse episódio. Verdade. Muito obrigada novamente. E agradeço a você também que nos acompanhou. E até o próximo episódio.